Como é que o senhor conheceu Mário Covas? Na verdade, acho que eu e a minha geração conhecíamos o Mário Covas, ou conhecemos o Mário Covas antes de o vermos pessoalmente. O Covas era uma das referências, né, da luta pela recuperação da democracia no Brasil, teve um papel extraordinário naquele tempo, e eu até pelas minhas origens, né, da família de homens públicos, ter tido uma proximidade muito grande da vida pública brasileira, sempre ouvia falar do papel extraordinário de Mário Covas em momentos também decisivos da vida pública nacional e as consequências que ele próprio sofreu por suas posições extremamente intransigentes em favor da democracia e da liberdade. Mas aí vem a Constituinte, e eu tive a oportunidade de ir na Constituinte, eu, Rita Camata e o hoje governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, éramos três mais jovens constituintes em 88, nos deparamos ali com algumas figuras que para nós eram emblemáticas, tinham um significado muito especial. E Covas se destacava entre essas figuras. Então nós sempre tínhamos a curiosidade de acorrer ao plenário quando sabíamos que Covas ia falar. Eu confesso aqui que, não só por ser filiado ao mesmo partido que ele, por ser seu liderado, ele era o nosso líder, eu tinha sempre uma tendência muito natural de estar sempre a favor das teses que Covas defendia, independente de quais fossem essas teses. Eu era um jovem constituinte e era preciso que naquele momento você tivesse posições, vocês devem se lembrar disso, as enquetes eram permanentes, você é a favor desse ou daquele tema, é contra essa ou aquela questão na área econômica, na área da saúde, e Covas era como um norte, não apenas para mim, mas para uma geração de novos constituintes, porque ele foi no passado, mas pelas suas características muito pessoais de amalgamar, de atrair aliados, não pela conversa mansa, não pelos gestos apenas de afeto que eles tinham em muito, mas pela sua firmeza, pela clareza com que expunha as suas posições. Então, desde a Constituinte, Covas passou a ser, para mim, pessoalmente, uma extraordinária referência. O tempo passou, Covas assume depois o governo de São Paulo, estive com ele ali várias vezes, e é um episódio que faz com que Mário Covas seja para mim uma figura extremamente decisiva na minha trajetória política. Quando começou-se a construir na Câmara Federal a possibilidade de o PSDB retomar a presidência da Câmara a partir do bloco que havia formado e transformado em partido majoritário, no governo ainda do presidente Fernando Henrique, havia ali uma certa resistência no governo por parte do chefe da Casa Civil, por parte de algumas figuras do próprio partido, que preferiam a manutenção de uma certa aliança, de um certo equilíbrio, onde o PFL, que tinha também a figura da maior expressão, continuasse na presidência da Câmara. E num determinado momento decisivo para aquela candidatura, eu vim aqui a São Paulo, onde gravo esse depoimento, procurei Covas já no início do processo de agravamento da sua doença, mas ainda governando no seu gabinete no Palácio Bandeirantes. Contei a ele que existia uma possibilidade real de o PSDB voltar a presidir, pela primeira vez, na verdade, o PSDB, mas as nossas forças políticas, voltarmos a presidir a Câmara dos Deputados. Ele me perguntou se eu estaria disposto a enfrentar as reações da Presidência da República e se houvessem, que acabaram no final não ocorrendo, e faço aqui justiça também ao presidente Fernando Henrique, mas se houvesse, se eu estaria disposto a enfrentá-las. Eu disse que sim, que tivesse o apoio dele. Já, repito, debilitado em parte com a doença que teve, ele foi a Brasília, na liderança do PSDB, era líder do partido naquela época, e declarou a todos, a imprensa, declarou ao Brasil, que por que não poderia o PSDB, se adquirir as condições regimentais de postular a presidência da Casa, por que não poderia fazê-lo? Foi uma voz de comando extremamente importante, setores do partido que temiam a minha candidatura acabaram a ela aderindo em razão da eleição, em razão da palavra forte de Mário Covas, que foi a Brasília apenas para aquele ato, retornou em seguida a São Paulo. A partir dali nós começamos a avançar e ganhamos as eleições contra 9 partidos já em primeiro turno e construímos a melhor agenda, creio eu, que a Câmara teve nos últimos anos, como o fim da imunidade parlamentar, o Código de Ética que resultou na criação do Conselho de Ética e pela primeira vez o próprio Congresso Nacional passou a poder punir e caçar parlamentares sem necessidade de autorização do Supremo, o que existia até aquele instante. E eu fiz questão de, logo após a minha eleição, vir novamente a São Paulo e dedicar a minha vitória a Mário Covas. Foi a sua firmeza, foi a sua visão de futuro, de oportunidade,
sobretudo a sua coragem, talvez a maior marca da sua trajetória política, que permitiu a mim assumir a presidência da Câmara e, em decorrência disso, hoje está governando Minas Gerais. Eu não tenho constrangimento em dizer que, em muitos momentos da minha atividade administrativa hoje em Minas Gerais, em momentos de dúvida, de aflição que nós temos quase que cotidianamente, muitas vezes eu me inspiro em Mário Covas, busco pensar ou refletir sobre como ele encararia aquela situação, que palavra daria ou se não daria, que posição tomaria. Então, mesmo não tendo sido uma convivência extremamente longa, em razão até da nossa diferença geracional, foi para mim das mais importantes influências em toda a minha trajetória. Eu trago comigo na minha mesa de trabalho duas fotografias hoje muito importantes e marcantes da minha trajetória. Uma com Tancredo Neves, que foi certamente o maior inspirador da minha caminhada, e outra com o governador Mário Covas, exatamente nesse último encontro que tivemos nas vésperas da minha eleição à presidência da Câmara dos Deputados. No tempo da Constituinte, você lembra daquele discurso que ele fez, onde ele conseguiu a liderança do PSDB? Ora, o Covas, lembro muito bem, e Covas era, acima de tudo, um grande orador, mas um orador que não se preocupava com a forma, ele se preocupava com o conteúdo. Ele atingia a alma das pessoas e o respeito do plenário exatamente pela clareza e objetividade com que colocava suas posições. Não temia ser contraditado. E eu me lembro muito bem que pouquíssimos oradores conseguiam calar aquele conturbado plenário que discutia paralelamente dezenas ou centenas de temas. Aí, quando Covas subia à tribuna, o silêncio era absoluto. E repito, a sua posição orientava a posição de diversos constituintes. E acho que o Brasil deve a ele também, além dos seus exemplos na luta pela redemocratização, uma contribuição muito grande nas novas normas que hoje regem o Brasil. Em relação à fundação do PSDB, você acompanhou como é que foi a participação do Mário Covas? Na verdade, Covas foi um dos líderes do PSDB desde seu início, da sua formulação, ao lado de figuras como o presidente Fernando Henrique, como Franco Montoro, em Minas Gerais, como Pimenta da Veiga, que era o nosso grande líder na época, como José Richa do Paraná, eram os construtores de um novo projeto para o país. E foi antológica aquela proposição, na verdade orientou a ação do PSDB formulada por Covas, de que nós tínhamos que estar longe das benesses do poder e mais próximo do pulsar das urnas. Me lembro muito bem, logo depois da sua candidatura à presidência da República, caminhei com ele por Minas e também por outras partes do Brasil, e aquilo só me fez aumentar ainda mais o meu respeito pela sua figura de homem público. E no momento positivo, quando crescimos nas pesquisas ou quando crescimos na avaliação popular, mas também nos momentos mais difíceis da campanha eleitoral. Ele era sempre o mesmo, firme, atencioso sempre que possível, raivoso quando necessário, não escondia os seus sentimentos, isso também era uma característica muito pessoal dele, mas naquela campanha também acho que o Brasil conheceu uma liderança política extraordinária. Portanto, eu acho que todos nós, a minha geração que veio depois da dele, principalmente, deve a Covas exemplos extraordinários. Eu quero ainda poder, enquanto estiver no governo de Minas, fazer a ele uma homenagem que vincule definitivamente seu nome também à história de Minas Gerais. Porque não é só São Paulo, são todos os estados do Brasil que devem à liderança de Covas a avanços extraordinários que serão certamente compartilhados pelas próximas gerações de brasileiros. Essa campanha de 89, quando ele saiu à presidência, você acreditava que seria possível? Acreditamos sim, tivemos um momento glorioso da campanha, onde essa confiança era absoluta. Covas chegava próximo do segundo turno, não acredito que teríamos sido derrotados, que tivesse chegado lá e num determinado momento, por outras razões, circunstâncias da política, nós deixamos de lá estar. Mas na política, eu aprendi isso muito cedo, quando se disputa uma eleição, se pode ganhar ou perder. O resultado certamente só privilegia a uma das partes. Mas o que não se pode perder é a compostura, os princípios. E se nós não ganhamos aquela eleição, a campanha de Covas possibilitou ao PSDB enraizar-se, vencer eleições em São Paulo, no futuro, depois, vencer eleições em Minas Gerais, vencer eleições no Rio de Janeiro com Marcelo Alencar. Então a campanha de Covas foi, na verdade, o prenúncio de uma nova força política que surgia no Brasil com um programa claro, com defesa do parlamentarismo, com a proposta social-democrata, enfim, com um conteúdo programático que nenhuma outra legenda tinha até então. Então, se nós não vencemos aquela eleição presidencial, infelizmente, ali criou-se uma estrutura e um estofo para que, inspirados em Mário Covas,
nós nos transformássemos naquilo que somos até hoje, numa das forças políticas mais expressivas do Brasil. E nessa eleição, quando ele apoia Lula no segundo turno, de forma clara, ostensiva, como é que você avalia essa? Olha, eu acho que ele demonstrou mais uma vez que estava correto entre as opções que surgiam. Collor, por mais que a aparência demonstrasse outra coisa, se mostrou, na verdade, aquilo que o Brasil depois, infelizmente, conheceu, e ele fez ali uma opção que é que se faz no segundo turno, por exclusão. Então, uma posição respeitável, polêmica dentro do partido, mas que mostrou mais uma vez não digo apenas a independência de Covas, mas a sua sinceridade na defesa daquilo que era mais importante para o Brasil. Tinha críticas profundas a Lula, mas dentro das opções colocadas, ele preferiu valorizar o campo democrático e fortalecer uma candidatura que, se ele não acreditava nela do ponto de vista do potencial administrativo, representava uma proximidade maior com seus próprios princípios. Você lembra qual que era a opinião de Tancredo Neves em relação ao Mário Covas? Sempre teve um respeito extraordinário por Covas, enorme, durante toda a sua trajetória política. Covas era certamente muito jovem, quando Tancredo já chegava a posições importantes, como ministro da Justiça, depois primeiro-ministro, naquela nossa experiência parlamentarista. Mas o que eu disse aqui no início desse meu depoimento, eu conheci Covas muito antes de conhecê-lo pessoalmente. O depoimento de Tancredo, o depoimento de outros atores políticos, do meu pai, inclusive, que foi seu colega de partido, revezaram-se na liderança de um bloco que surgia ainda antes da cassação do Márcio Moreira Alves, portanto, do Marcito, antes da cassação do próprio Covas, e todas as referências que eu via de Covas eram de um homem extremamente sério e dedicado ao país. Quando cheguei à Constituinte, me deparei com ele, fui seu liderado, e foi certamente a sua influência que possibilitou que eu avançasse na minha trajetória política. E se algum êxito estamos tendo, se alguns méritos hoje a nossa administração vem tendo, isso deve ser dedicado também à presença e à participação do Mário Covas. Como é que você acompanhou o período da doença? Olha, eu estive várias vezes com ele nesse período, doloroso para todos os seus amigos, doloroso, acredito, para o país inteiro. Mas ele, como sempre, encarou com altivez, encarou com coragem. Até o limite das suas forças ele governou, até o limite da sua capacidade, ele opinou, ele influenciou, ele apresentou alternativas ao país e não esmureceu. Mas a doença o abateu e acho que o seu falecimento foi o falecimento de uma nova ideia para o país. Eu não tenho dúvidas de que se o destino não o tivesse traído, ele certamente teria chegado à presidência da República, que teria sido muito bom para o Brasil. Tá bom, para encerrar então, qual que você acha que foi o legado de Mário Covas? Coragem, sinceridade, franqueza para dizer o que pensasse, independente da opinião de quem estava ao seu lado, mas principalmente uma generosidade enorme para com o Brasil. Atrás daquele ímpeto, daquela personalidade espanhola que muitos até em determinados momentos temiam nos arroubos maiores. Eu me lembro muito que eu vinha estar ao seu lado do seu gabinete quando recebeu aquela inominável violência nas ruas e depois proclamadas e aplaudidas por lideranças do então governo, quando enfrentava, e com razão, movimentos sindicalistas em São Paulo. Eu fui um daqueles que se juntou a ele no seu gabinete, e ali nós percebemos com muita clareza que não estávamos à frente diante apenas de um governador de estado, de uma liderança política. Estávamos diante dos maiores estadistas que esse país já teve.